Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem superar qualquer obstáculo com facilidade, enquanto outras ficam paralisadas pelo medo e pela dúvida? Talvez você tenha tentado mudar sua vida várias vezes, mas acabou voltando para os mesmos hábitos, os mesmos erros, as mesmas desculpas. A sensação de estar preso em um ciclo interminável de frustração e estagnação pode ser esmagadora. Mas e se eu te dissesse que o problema não está em suas circunstâncias, nem na falta de sorte ou de oportunidade? O problema está na maneira como você fala consigo mesmo. Cada palavra que você diz a si mesmo é como uma semente que você planta na sua mente. Quando você diz "eu não sou bom o suficiente", "eu sempre fracasso" ou "isso é impossível para mim", você está programando sua mente para acreditar nisso. E o pior, sua mente começa a buscar evidências para confirmar essa crença, tornando cada desafio ainda mais difícil de superar. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você diz "eu sou capaz", "eu vou encontrar um caminho", "eu aprendo com os erros", sua mente se adapta a essa nova realidade e começa a abrir portas que antes pareciam trancadas. A diferença entre sucesso e fracasso, entre confiança e insegurança, entre estagnação e crescimento não está nas circunstâncias externas, está na maneira como você escolhe se comunicar consigo mesmo. Hoje, você vai descobrir como mudar esse diálogo interno e transformar sua realidade. Não é mágica, não é pensamento positivo vazio, é ciência, biologia e psicologia comprovada. Se você está pronto para sair do ciclo de autossabotagem e finalmente tomar controle da sua vida, continue ouvindo, porque o que você está prestes a aprender pode ser o ponto de virada que você estava esperando há anos. Hoje é o começo de algo novo. A pergunta é: você está pronto para isso? Lição 1. Nasci para fazer grandes coisas. Você já sentiu, em algum momento da sua vida, que você foi feito para algo maior? Que existe dentro de você um potencial que ainda não foi completamente liberado? Talvez você tenha sentido isso quando era mais jovem, quando os sonhos pareciam mais vivos, mais possíveis. Mas com o passar dos anos, as responsabilidades, as decepções e as limitações impostas pela sociedade começaram a enfraquecer essa chama. A vida foi te moldando, impondo barreiras e te convencendo de que o realismo é aceitar uma vida mediana, sem grandes conquistas, sem grandes realizações. Mas e se eu te dissesse que essa voz interna, aquela que sussurra que você é capaz de mais, que você tem algo único para oferecer ao mundo, está certa? Você não nasceu para uma vida medíocre. Você não veio a este mundo para simplesmente sobreviver, pagar contas e esperar o fim de semana para finalmente se sentir vivo por algumas horas. Dentro de você existe um potencial ilimitado, uma capacidade infinita de crescer, de criar, de influenciar e de realizar coisas extraordinárias. Não importa o que aconteceu no seu passado, não importa quantas vezes você tenha falhado ou sido rejeitado, nada disso define quem você é ou o que você é capaz de alcançar. As circunstâncias externas não têm o poder de determinar o seu destino, porque o verdadeiro poder está dentro de você. A diferença entre aqueles que realizam grandes feitos e aqueles que permanecem estagnados não está na sorte, na inteligência ou no talento. Está na mentalidade. Está na decisão consciente de não aceitar menos do que você merece, de não se conformar com o que é cômodo e fácil. As pessoas que mudam o mundo, que constroem legados e que inspiram os outros não são aquelas que tiveram caminhos fáceis. São aquelas que, apesar das dificuldades, acreditaram em si mesmas e persistiram até que os resultados aparecessem. O estoicismo nos ensina que o poder real não está em controlar as circunstâncias, mas em controlar nossa reação a elas. E o primeiro passo para controlar sua realidade é aceitar que você nasceu para fazer grandes coisas. Quando você realmente acredita nisso, sua mentalidade muda. Você para de aceitar desculpas. Você para de esperar que algo ou alguém te dê permissão para agir. Você assume o controle da sua vida. Se algo der errado, você aprende e tenta de novo. Se as portas se fecharem, você constrói novas portas. Se as oportunidades não aparecerem, você cria suas próprias oportunidades. Mas acreditar que você nasceu para a grandeza não significa que o caminho será fácil. Haverá dias difíceis. Haverá momentos de dúvida. Mas é nesses momentos que você precisa se lembrar de quem você é. Você não é suas falhas.
Você não é suas circunstâncias. Você é o criador da sua realidade. Você é alguém que, apesar dos obstáculos, escolhe seguir em frente. Quando você se depara com o medo, você não recua, você avança. Quando você enfrenta críticas, você não se abala, você se fortalece. Quando você erra, você não desiste, você ajusta a rota e continua. Os grandes realizadores não são aqueles que nunca fracassam, são aqueles que têm a coragem de continuar mesmo depois de falhar. Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada. Michael Jordan perdeu centenas de jogos antes de se tornar o maior jogador de basquete de todos os tempos. J.K. Rowling foi rejeitada por mais de 10 editoras antes de Harry Potter se tornar um fenômeno global. O sucesso não é um resultado imediato, é o produto da persistência, da resiliência e da crença inabalável de que você é capaz. Você não precisa de mais tempo, mais dinheiro ou mais sorte para começar a transformar sua vida. Você só precisa acreditar que é possível. Quando você acredita que nasceu para fazer grandes coisas, você começa a tomar decisões alinhadas com essa crença. Você começa a se cercar de pessoas que te elevam. Você começa a dizer sim para oportunidades que antes te assustavam. Você para de esperar o momento perfeito para agir e simplesmente começa, mesmo com medo, mesmo com incerteza. Comece agora, hoje. Olhe para sua vida e pergunte-se: se eu realmente acreditasse que nasci para a grandeza, o que eu faria de diferente hoje? Você enfrentaria aquele desafio que está evitando? Você teria aquela conversa difícil que está adiando? Você começaria aquele projeto que está empurrando para depois? Você deixaria de lado o medo do julgamento e simplesmente agiria? A diferença entre uma vida extraordinária e uma vida comum não está na quantidade de talento ou de oportunidades. Está na decisão de agir com coragem, consistência e convicção. Pare de esperar que alguém te diga que você é capaz. Você já é capaz. Pare de buscar aprovação externa. Você já tem tudo o que precisa dentro de você. Você nasceu para fazer grandes coisas. Agora é o momento de provar isso para si mesmo. Comece agora. Porque a única coisa que está entre você e a vida que você realmente deseja viver é a decisão de agir. Lição 2. Sou dono das minhas emoções. Você já sentiu que suas emoções estão fora de controle? Que em alguns momentos você é dominado por uma onda de raiva, frustração ou tristeza, e simplesmente não consegue parar? Ou talvez você tenha reagido de maneira impulsiva em uma situação difícil e depois ficou se perguntando: por que eu fiz isso? A verdade é que a maioria das pessoas vive como escrava de suas emoções. Elas reagem automaticamente ao que acontece, sem sequer parar para analisar se essa reação é realmente necessária ou útil. Mas você não precisa viver assim. Você não é escravo das suas emoções, você é o mestre delas. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar como respondemos a eles. As emoções são naturais, todos nós sentimos raiva, medo, tristeza e ansiedade em algum momento. O problema não está em sentir essas emoções, o problema está em permitir que elas determinem suas ações e decisões. Quando você reage com raiva, medo ou desespero, você está entregando o controle da sua vida para circunstâncias externas. Você está permitindo que o mundo externo dite seu estado interno. Mas o verdadeiro poder está em escolher sua resposta, em vez de reagir automaticamente. Pense em uma situação difícil que você enfrentou recentemente. Talvez alguém tenha te tratado mal, te criticado injustamente ou te decepcionado. Como você reagiu? Se você respondeu com raiva ou frustração imediata, você permitiu que o comportamento dessa pessoa determinasse seu estado emocional. Mas e se, em vez de reagir impulsivamente, você tivesse respirado fundo, analisado a situação com clareza e decidido conscientemente como responder? A resposta teria sido diferente, certo? É isso que significa ser o mestre das suas emoções. Ser dono das suas emoções não significa reprimi-las ou fingir que elas não existem. Repressão emocional não é força, é fragilidade disfarçada. Fingir que você não está com raiva, triste ou com medo só faz com que essas emoções se acumulem e, eventualmente, explodam de maneira descontrolada. O verdadeiro domínio emocional vem de reconhecer suas emoções, entender de onde elas vêm e,
conscientemente, decidir como lidar com elas. Por exemplo, se você sente raiva, em vez de tentar ignorá-la ou explodir, pare e pergunte-se: por que estou sentindo raiva agora? Essa raiva é justificada? Reagir com raiva vai me ajudar ou me prejudicar nesta situação? Quando você faz isso, você tira o poder da emoção sobre você. Você separa o que sente da maneira como escolhe agir. Essa separação é o que define a verdadeira força emocional. O cérebro humano é programado para reagir automaticamente às ameaças. É um mecanismo de sobrevivência herdado de nossos ancestrais. Quando você sente medo, seu cérebro entra em modo de luta ou fuga, liberando cortisol e adrenalina para preparar seu corpo para agir. Esse mecanismo é útil em situações de perigo físico imediato, como quando você está sendo perseguido por um animal selvagem. Mas ele se torna um problema em situações cotidianas, como um conflito no trabalho ou uma discussão com um parceiro. Seu cérebro não consegue diferenciar entre uma ameaça física real e um desconforto emocional, então ele responde do mesmo jeito, com tensão, ansiedade e reatividade. O que o estoicismo nos ensina é que você pode reprogramar essa resposta automática. Em vez de permitir que sua mente reaja automaticamente, você pode criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Viktor Frankl, um dos grandes pensadores do século XX, disse: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a resposta. E na resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Esse espaço é o que define sua força emocional. Praticar o domínio emocional começa com a consciência. A próxima vez que você sentir uma emoção intensa, raiva, ansiedade ou tristeza, não reaja imediatamente. Pare por alguns segundos. Respire fundo. Observe a emoção sem julgá-la. Pergunte-se: essa emoção é útil para mim agora? Se a resposta for não, deixe-a ir. Se a resposta for sim, decida conscientemente como você deseja responder. Por exemplo, se alguém te trata mal ou te insulta, sua primeira reação pode ser se defender ou atacar de volta. Mas antes de reagir, pergunte-se: se eu responder com raiva, isso vai melhorar ou piorar a situação? Essa pessoa merece minha energia emocional? Reagir dessa forma está alinhado com os meus valores e objetivos. Quando você faz essas perguntas, você está criando um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que reside o verdadeiro poder. Você pode escolher responder com calma, com assertividade ou até mesmo com silêncio. Porque, muitas vezes, a melhor resposta é simplesmente não reagir. Quando você escolhe não se deixar levar pela emoção, você recupera o controle. Um dos maiores exemplos de domínio emocional na história é o imperador romano Marco Aurélio, um dos mais importantes filósofos estoicos. Marco Aurélio enfrentou traições, guerras e desafios políticos constantes, mas ele sempre manteve a calma. Ele escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Mesmo diante de desafios extremos, Marco Aurélio escolheu responder com serenidade e racionalidade, em vez de reagir com raiva ou desespero. A prática do domínio emocional não significa que você nunca sentirá emoções negativas. Significa que você aprende a sentir sem ser controlado por elas. Você pode sentir raiva sem agir com violência. Você pode sentir medo sem desistir. Você pode sentir tristeza sem se entregar ao desespero. O verdadeiro poder está em permanecer calmo e centrado mesmo quando o mundo ao seu redor está em caos. Comece a treinar sua mente agora. A próxima vez que algo ou alguém tentar te tirar do equilíbrio, pare. Respire fundo. Observe o que está acontecendo dentro de você. Pergunte-se: eu preciso reagir agora? Essa emoção é útil para mim neste momento? Como uma versão mais forte de mim mesmo responderia a isso? Quando você começa a criar esse espaço entre o estímulo e a resposta, você está reprogramando sua mente. A princípio, pode ser difícil, mas com a prática, isso se tornará um reflexo natural. Você começará a perceber que está mais calmo em situações que antes te irritavam. Você começará a se sentir mais confiante, porque sabe que está no controle das suas reações. As pessoas que realmente têm sucesso na vida não são aquelas que nunca sentem emoções,
São aquelas que aprenderam a controlar suas respostas a essas emoções. Quando você domina suas emoções, você para de ser manipulado por eventos externos, por opiniões alheias ou por desafios inesperados. Você se torna mais estável, mais resiliente, mais confiante. As circunstâncias externas podem mudar, mas seu estado interno permanece forte. Ser dono das suas emoções é o maior poder que você pode conquistar. Porque quando você controla suas emoções, você controla sua mente. E quando você controla sua mente, você controla sua vida. A força real não está em ser insensível, está em sentir profundamente e, ainda assim, escolher responder com calma, inteligência e força interior. Esse é o verdadeiro poder de um estoico. E esse poder já está dentro de você, você só precisa despertá-lo. Lição 3. Eu não tenho medo do fracasso. Você tem medo de falhar? Sente aquele frio na barriga só de pensar em errar, ser rejeitado ou não alcançar o resultado que espera? Talvez você tenha sonhado em começar um novo projeto, mudar de carreira ou entrar em um relacionamento, mas foi paralisado pelo pensamento: e se eu falhar? Esse medo de fracassar é uma das forças mais poderosas e paralisantes que existem. Ele te impede de tentar, de se arriscar e de crescer. Mas a verdade é que o fracasso não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é o medo de fracassar. O estoicismo nos ensina que o fracasso não é um reflexo de quem você é. É simplesmente um resultado temporário de uma tentativa que não funcionou. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, disse: não são as coisas que nos acontecem que nos causam sofrimento, mas a interpretação que fazemos delas. O fracasso, por si só, é neutro. O que o torna doloroso ou destrutivo é a maneira como você o interpreta. Se você vê o fracasso como um sinal de que não é bom o suficiente, ele vai te destruir. Mas se você o vê como uma oportunidade para aprender e melhorar, ele se torna um degrau para o sucesso. Pense nas pessoas mais bem-sucedidas da história. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Michael Jordan foi cortado do time de basquete na escola antes de se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos. Steve Jobs foi demitido da própria empresa antes de voltar e transformá-la na gigante que é hoje. O que essas pessoas têm em comum? Elas não permitiram que o fracasso definisse quem eram. Elas usaram cada fracasso como combustível para crescer, ajustar o caminho e tentar novamente. Mas o que realmente diferencia aqueles que alcançam o sucesso dos que ficam presos na mediocridade não é a ausência de fracassos, é a capacidade de continuar tentando apesar dos fracassos. A maioria das pessoas desiste após uma ou duas tentativas fracassadas. Elas interpretam o fracasso como uma mensagem de que não são capazes, e então param. Mas os estoicos nos ensinam que o fracasso não é o fim, é apenas um passo no caminho. Se você continuar avançando, você eventualmente chegará ao seu destino. O medo do fracasso é, na verdade, o medo do julgamento dos outros. Quando você falha, você teme que os outros riam de você, que te chamem de incompetente ou que te rotulem como um perdedor. Mas aqui está a verdade. A maioria das pessoas está tão preocupada com os próprios problemas que nem presta atenção no que você está fazendo. E mesmo que alguém te critique ou te julgue por ter falhado, isso realmente importa. Essa pessoa vive a sua vida. Ela sabe o que você enfrentou para chegar até aqui. Se não, então a opinião dela não deve ter importância. Muitas vezes, o medo do fracasso também está enraizado em um perfeccionismo tóxico. Você acredita que, se não puder fazer algo de maneira perfeita, é melhor nem tentar. Esse pensamento é uma armadilha. Nada será perfeito na primeira tentativa. Nada será fácil ou claro desde o começo. O progresso real vem da prática, da tentativa e erro, do ajuste constante ao longo do caminho. Os estoicos nos ensinam que você não deve buscar perfeição, deve buscar melhoria contínua. Imagine que você está aprendendo a tocar violão. No começo, seus dedos vão doer, você vai errar os acordes e a música vai soar horrível. Mas se você continuar praticando, cada erro será uma oportunidade de ajuste. A cada tentativa, você fica um pouco melhor. Até que um dia, sem perceber, você estará tocando com naturalidade. O mesmo princípio se aplica a qualquer área da vida, nos negócios, nos relacionamentos, na saúde, no crescimento pessoal.
Os erros não são sinais de incompetência, são sinais de progresso. Quando você falha, você aprende algo que não sabia antes. Você descobre o que funciona e o que não funciona. Você desenvolve resiliência, criatividade e capacidade de adaptação. A cada fracasso, você fica mais forte. A cada erro, você adquire uma nova habilidade. A cada decepção, você constrói uma camada extra de força emocional. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro crescimento não vem da facilidade, vem da superação das dificuldades. Então, como você pode começar a superar o medo do fracasso? Primeiro, aceite que o fracasso faz parte do processo. Não existe sucesso sem erro. Não existe progresso sem tentativa. A diferença entre quem realiza e quem desiste está na capacidade de continuar mesmo após um fracasso. Quando você erra, em vez de se punir ou se envergonhar, pergunte-se: o que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer diferente na próxima vez? O que esse fracasso está me ensinando sobre mim mesmo? Em segundo lugar, desassocie o fracasso da sua identidade. Errar em algo não significa que você é um fracasso. Significa apenas que essa tentativa não funcionou, e você sempre pode tentar de novo com uma abordagem diferente. Você não é definido pelos seus erros, mas pela maneira como responde a eles. Em terceiro lugar, comece pequeno. O medo do fracasso é maior quando você está tentando dar um passo muito grande de uma vez. Em vez de tentar mudar completamente sua vida da noite para o dia, concentre-se em pequenas ações diárias. Se você quer começar um negócio, comece pesquisando o mercado. Se você quer melhorar sua saúde, comece com 5 minutos de exercício por dia. Se você quer escrever um livro, comece escrevendo 100 palavras por dia. Pequenos passos reduzem o risco e, ao mesmo tempo, aumentam sua confiança e seu progresso. Outro ponto essencial é não ter medo de ser visto falhando. Se você cair, levante-se na frente de todos. Se você tentar e errar, ria de si mesmo e tente novamente. As pessoas realmente respeitam aqueles que têm coragem de tentar, mesmo que falhem. Porque a verdadeira força não está na ausência de fracassos, está na capacidade de continuar apesar deles. O medo do fracasso é uma construção mental, não é real. Ele é uma ilusão criada pela sua mente para te manter em uma zona de conforto. Mas a zona de conforto é um lugar perigoso, porque nela você não cresce, não aprende, não evolui. O crescimento acontece na zona de desconforto, onde você é desafiado, onde você precisa se adaptar, onde você precisa tentar de novo mesmo após falhar. Quando você finalmente entender que o fracasso não é o fim, que ele é apenas um capítulo da sua jornada, você se libertará desse medo. Você começará a agir com mais confiança. Você se permitirá correr riscos calculados. Você aprenderá a ver o erro como um sinal de progresso, não como um sinal de incompetência. E quando isso acontecer, nada será capaz de te parar. Steve Jobs disse uma vez: você não pode ligar os pontos olhando para frente, você só pode ligá-los olhando para trás. O que isso significa? Que muitas vezes você só entenderá porque algo deu errado depois que conseguir superá-lo. O fracasso é o que te prepara para o próximo nível. Sem ele, você nunca estará realmente pronto para o sucesso. Então, a partir de hoje, mude sua relação com o fracasso. Não o tema, abrace-o. Não o evite, enfrente-o. Não o veja como um inimigo, veja-o como um professor. Porque cada erro, cada falha, cada decepção é, na verdade, um sinal de que você está crescendo. E aqueles que têm a coragem de continuar mesmo depois de falhar são os que acabam alcançando resultados extraordinários. O medo do fracasso não vai desaparecer, mas você pode aprender a agir apesar dele. E essa é a verdadeira definição de coragem. Lição 4. Eu sou o criador da minha realidade. Você já sentiu que sua vida está fora de controle? Que as coisas simplesmente acontecem com você, sem que você tenha poder para mudar ou influenciar o rumo dos acontecimentos? Talvez você tenha pensado: se eu tivesse nascido em uma família mais rica, tudo seria diferente. Ou talvez, se eu tivesse tido mais oportunidades, eu estaria em um lugar melhor agora. Ou ainda, se eu não tivesse cometido aquele erro, minha vida seria diferente.
Essa mentalidade é perigosa porque coloca você na posição de vítima das circunstâncias, como se o destino já estivesse escrito e você não pudesse fazer nada para mudá-lo. Mas a verdade é exatamente o oposto. Você é o criador da sua realidade. Não são as circunstâncias externas, os erros do passado ou as limitações impostas pela sociedade que definem quem você é ou o que você pode alcançar. É a maneira como você escolhe interpretar e responder a essas circunstâncias. O estoicismo nos ensina que não são os eventos externos que determinam nossa vida, mas sim a percepção que temos deles. Marco Aurélio, um dos grandes filósofos estoicos, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força." A realidade que você vive hoje é o resultado das decisões que você tomou no passado, conscientes ou inconscientes. Quando você escolheu ficar em um relacionamento tóxico, ou quando decidiu não correr atrás de uma oportunidade por medo de falhar, ou quando optou por se acomodar em um trabalho que não te realiza, tudo isso moldou a vida que você vive hoje. Mas o mais importante é que você tem o poder de mudar essa realidade. O que aconteceu até agora não define o que vai acontecer daqui para frente. Imagine que sua vida é como um barco à deriva em um mar agitado. Se você simplesmente deixar o barco flutuar sem direção, ele será levado pelas correntes e pelo vento, sem controle, sem propósito. Mas se você pegar o leme e começar a direcioná-lo, você pode controlar o rumo, mesmo que o mar continue agitado, mesmo que as ondas sejam fortes. Você não pode controlar o mar, mas pode controlar o barco. Sua vida funciona da mesma maneira. O mundo ao seu redor é imprevisível. Você não pode controlar o comportamento das outras pessoas, as condições econômicas, ou os imprevistos da vida, mas você pode controlar suas decisões e suas ações. Se você acredita que não tem controle sobre sua vida, você vai agir de forma passiva. Vai aceitar qualquer situação que surgir. Vai culpar os outros ou o destino por tudo que dá errado. Mas quando você assume a responsabilidade por sua vida, tudo muda. Você para de procurar desculpas e começa a procurar soluções. Você para de se preocupar com o que está fora do seu controle e começa a agir sobre aquilo que você pode controlar. Você começa a perceber que cada decisão conta. Cada escolha que você faz está moldando o futuro que você está criando. Pense em alguém que você admira, um atleta de sucesso, um empreendedor, um líder inspirador. Essa pessoa chegou onde está não porque teve sorte, não porque o caminho foi fácil, mas porque tomou decisões conscientes, assumiu riscos e enfrentou desafios com coragem. O sucesso nunca é um acidente. Ele é o resultado de ações intencionais, de uma mentalidade forte e de uma disposição para se adaptar e persistir diante das dificuldades. Steve Jobs, por exemplo, foi demitido da própria empresa, a Apple, que ele mesmo fundou. Ele poderia ter desistido, se sentido derrotado e culpado as circunstâncias pelo fracasso. Mas ele escolheu interpretar o fracasso como uma oportunidade para recomeçar. Ele fundou outra empresa de tecnologia, a Next, e, anos depois, voltou para a Apple para transformá-la em uma das empresas mais valiosas do mundo. Jobs criou a realidade que queria viver, porque ele acreditava que tinha o poder de moldar o próprio destino, e ele tinha razão. Ser o criador da sua realidade começa com uma mudança de mentalidade. Em vez de pensar por que isso está acontecendo comigo, pergunte-se: o que eu posso fazer com essa situação? Ou o que essa dificuldade está tentando me ensinar? Ou qual é a melhor maneira de responder a isso? Por exemplo, se você perdeu um emprego, em vez de entrar em desespero e se sentir uma vítima, pergunte-se: que novas oportunidades isso pode criar? Ou que lição eu posso aprender com essa experiência? Ou como eu posso usar esse momento para me reinventar? Se você está em um relacionamento que não está funcionando, em vez de culpar o parceiro ou o destino, pergunte-se: o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Ou eu realmente quero continuar nesse caminho? Ou essa relação está alinhada com meus valores e objetivos? A maneira como você interpreta os eventos determina a forma como você reage a eles, e essa reação é o que molda sua realidade. O estoicismo nos ensina que o poder verdadeiro não está em tentar controlar o mundo exterior, mas em controlar nossa percepção e nossa resposta aos eventos.
Quando você muda a maneira como enxerga a realidade, você muda a própria realidade. Mas criar sua própria realidade não significa que tudo será fácil ou perfeito. Haverá momentos difíceis. Você enfrentará fracassos, decepções e desafios inesperados. Mas quando você assume o controle da sua vida, você para de ver esses obstáculos como sinais de derrota e começa a vê-los como degraus para o crescimento. Cada erro, cada falha, cada momento de desconforto é uma oportunidade para aprender, para se fortalecer e para ajustar o caminho. Se você quer mudar sua vida, comece agora. Não espere que as circunstâncias melhorem. Não espere que o momento perfeito chegue. O momento perfeito nunca chega. A oportunidade ideal não existe. A vida está acontecendo agora, e você tem o poder de agir agora. Comece identificando as áreas da sua vida em que você sente que perdeu o controle. Pergunte-se: o que eu posso fazer agora para mudar essa situação? Ou qual é o primeiro passo que eu posso dar hoje para mudar essa realidade? Crie um plano de ação simples e direto. Dê o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Ajuste o caminho conforme você avança. Quando você começa a agir de forma consciente e deliberada, você está se tornando o arquiteto da sua própria vida. Você para de ser um espectador e começa a ser o protagonista. Você não está mais esperando que a vida aconteça, você está criando a vida que deseja. Se você quer uma vida mais saudável, comece agora, vá para a academia, melhore sua alimentação, cuide do seu sono. Se você quer um relacionamento melhor, comece agora, melhore sua comunicação, fortaleça sua conexão emocional, estabeleça limites saudáveis. Se você quer crescer profissionalmente, comece agora, faça cursos, busque mentorias, tome iniciativas. Você é o criador da sua realidade, não o destino, não a sorte, não os outros. O que você tem hoje é o resultado das decisões que você tomou até agora. E o que você terá amanhã será o resultado das decisões que você tomar a partir de hoje. O poder está nas suas mãos. Você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. Você não pode prever o que vai acontecer, mas pode se preparar para responder da melhor maneira possível. Você tem o poder de criar uma vida extraordinária, basta tomar a decisão de começar. Então, a pergunta é: o que você vai criar hoje? Lição 5. O fracasso é uma lição, não o fim. Você já se sentiu derrotado após um fracasso? Já pensou em desistir porque algo deu errado ou porque as coisas não saíram como você esperava? O fracasso tem esse poder. Ele pode fazer você se sentir pequeno, incompetente e sem valor. Mas o problema não está no fracasso em si, o problema está na maneira como você o interpreta. Se você acredita que o fracasso é um sinal de que você não é bom o suficiente, ele vai te enfraquecer. Mas se você aprender a ver o fracasso como uma lição, ele se tornará uma ferramenta poderosa para o crescimento. O estoicismo nos ensina que o fracasso não é um evento negativo, é um professor. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo é o caminho. Isso significa que os desafios e os fracassos não estão ali para te impedir, eles estão ali para te moldar, para te ensinar algo que você ainda não sabe. A diferença entre aqueles que alcançam o sucesso e aqueles que permanecem estagnados não é a ausência de fracassos, é a maneira como eles respondem ao fracasso. Aqueles que têm sucesso aprenderam a usar o fracasso como um trampolim para o próximo nível, enquanto os que desistem deixam que o fracasso os defina. Pense em qualquer pessoa que você admira. Michael Jordan foi cortado do time de basquete na escola antes de se tornar o maior jogador de todos os tempos. Steve Jobs foi demitido da própria empresa antes de voltar e transformar a Apple em uma das maiores empresas do mundo. J.K. Rowling foi rejeitada por mais de 12 editoras antes de finalmente publicar Harry Potter. Essas pessoas não tiveram sucesso porque nunca fracassaram. Elas tiveram sucesso porque continuaram tentando mesmo depois de fracassar. Mas por que o fracasso causa tanto medo? Porque ele fere o ego. Quando você fracassa, você sente que sua identidade está sendo questionada. Você pensa: se eu fracassei, significa que eu não sou bom o suficiente. Mas essa é uma interpretação errada. Fracassar em algo não significa que você é um fracasso. Significa apenas que aquela tentativa específica não funcionou. Isso não define quem você é.
define apenas o resultado de uma ação específica. Epicteto, outro grande filósofo estoico, disse: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Isso significa que o fracasso em si não é o problema. O problema é a narrativa que você cria em torno dele. Se você vê o fracasso como uma prova de que você não é capaz, você vai se retrair e desistir. Mas se você vê o fracasso como um sinal de que você está tentando, de que você está se movendo em direção ao seu objetivo, ele perde o poder de te paralisar. Imagine que você está aprendendo a andar de bicicleta. Quando você sobe na bicicleta pela primeira vez, você provavelmente vai cair. Talvez você rale o joelho ou se machuque um pouco. Mas você desiste por causa disso? Não. Você tenta de novo. Ajusta o equilíbrio, aprende com o erro e, eventualmente, começa a andar sem cair. Aprender qualquer coisa na vida funciona do mesmo jeito. Você vai errar no começo, vai cair algumas vezes, mas cada erro te ensina algo novo, sobre você, sobre o caminho, sobre o que funciona e o que não funciona. O problema é que, quando crescemos, paramos de ver os erros como parte natural do processo de aprendizado. Quando somos crianças, aprendemos caminhando, correndo, caindo e levantando. Mas quando nos tornamos adultos, começamos a associar o fracasso com humilhação e vergonha. Temos medo de tentar algo novo porque temos medo de errar e de sermos julgados. Mas o estoicismo nos ensina que o julgamento dos outros é irrelevante. O que importa é o progresso pessoal, e o progresso sempre vem acompanhado de erros. Se você tem medo de fracassar, pergunte-se: qual é o pior cenário possível? A maioria dos medos é irracional. Se você iniciar um negócio e ele falir, o que acontece? Você pode tentar de novo. Se você for rejeitado em um relacionamento, o que acontece? Você pode conhecer outra pessoa. Se você errar em uma apresentação de trabalho, o que acontece? Você pode melhorar na próxima vez. Na maior parte dos casos, o pior cenário não é tão catastrófico quanto sua mente faz parecer. O verdadeiro perigo não é fracassar, é nunca tentar. Se você nunca tentar, você nunca terá a chance de crescer. Você nunca saberá do que é realmente capaz. O estoicismo nos ensina que o maior erro não é cometer erros, é ficar paralisado pelo medo de errar. A vida é movimento, progresso e adaptação. E o progresso só acontece quando você está disposto a se expor ao risco do fracasso. Thomas Edison, ao ser questionado sobre os milhares de experimentos fracassados antes de inventar a lâmpada, disse: "Eu não falhei. Eu apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Essa é a mentalidade de alguém que entende que o fracasso é apenas um caminho para o sucesso. Você não precisa ter todas as respostas antes de começar. Você não precisa saber exatamente como o caminho será. Você só precisa começar, errar, ajustar, tentar de novo. A evolução está nesse processo. Cada erro é um degrau. Cada fracasso é um impulso para o próximo nível. O único erro que você não pode cometer é o de não tentar. A partir de hoje, mude sua relação com o fracasso. Em vez de temê-lo, aceite-o. Em vez de fugir dele, abrace-o. Em vez de deixar que ele te paralise, use-o como combustível para o crescimento. Porque o fracasso não é o fim, ele é apenas o começo de algo maior. Quando você aceita essa verdade, o medo desaparece. E quando o medo desaparece, você se torna imparável. Você não tem medo de fracassar, porque sabe que cada erro é apenas um passo a mais na direção da vida que você deseja construir. O fracasso não é o fim, é o início do seu sucesso. Lição 6. Eu escolho me concentrar no que posso controlar. Você já se sentiu frustrado por coisas que estão completamente fora do seu controle? Talvez você tenha perdido o sono preocupado com o que os outros pensam de você, com a situação política do país ou com o comportamento de alguém próximo. É fácil cair na armadilha de tentar controlar o que está fora do nosso alcance. Mas o estoicismo nos ensina que a chave para uma vida equilibrada e serena está em focar apenas naquilo que podemos controlar e liberar o resto. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, disse: "A liberdade é a capacidade de distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está." Essa é uma lição poderosa.
A maioria das pessoas vive em um estado constante de estresse porque tenta controlar aquilo que não pode ser controlado. Elas tentam mudar a opinião dos outros, tentam prever o futuro ou revivem o passado, esperando que algo mude. Mas isso é impossível. Você não pode controlar o que os outros pensam, você não pode controlar o comportamento das pessoas, você não pode mudar o passado e você não pode prever o futuro. Mas o que você pode controlar? Você pode controlar suas ações, suas escolhas e suas reações. Você pode escolher como responder a uma crítica. Você pode escolher agir com paciência diante de uma situação difícil. Você pode escolher trabalhar duro mesmo quando as circunstâncias são adversas. Você pode escolher permanecer calmo mesmo quando tudo ao seu redor está em caos. Imagine que você está em um barco navegando em mar aberto. O vento está forte, as ondas estão altas e o barco está sendo jogado de um lado para o outro. Você não pode controlar o vento, não pode controlar o mar, não pode controlar o clima. Mas você pode controlar o leme. Você pode ajustar as velas. Você pode decidir em que direção seguir. Sua vida funciona da mesma maneira. As circunstâncias externas, as ações dos outros, o mercado, a política, o clima, são como o mar e o vento. Você não pode mudá-las. Mas você pode controlar a maneira como navega através delas. Quando você para de tentar controlar o incontrolável, você libera uma enorme quantidade de energia mental. Em vez de gastar sua força emocional se preocupando com o que os outros estão fazendo ou pensando, você direciona essa energia para aquilo que realmente importa: suas ações, seus objetivos e sua mentalidade. E quando você foca no que pode controlar, você começa a ver progresso real na sua vida. Se você está preocupado com sua carreira, em vez de reclamar sobre o mercado de trabalho ou sobre seu chefe, pergunte-se: o que eu posso fazer para melhorar minhas habilidades? Ou como eu posso me tornar mais valioso para a empresa? Se você está insatisfeito com seu corpo, em vez de culpar a genética ou o metabolismo, pergunte-se: o que eu posso fazer hoje para melhorar minha saúde? Se você está enfrentando dificuldades em um relacionamento, em vez de tentar mudar a outra pessoa, pergunte-se: o que eu posso fazer para melhorar minha comunicação e fortalecer essa relação? Concentrar-se no que você pode controlar não significa que você ignora o mundo exterior, significa que você aceita a realidade e direciona a sua energia para aquilo que realmente está ao seu alcance. Quando você faz isso, o estresse diminui, a clareza aumenta e o progresso se torna inevitável. A verdadeira liberdade não está em tentar mudar o mundo, está em mudar a maneira como você responde a ele. Você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. Lição 7. Sou capaz de realizar grandes coisas. Você já duvidou de si mesmo? Já sentiu que não era bom o suficiente para alcançar algo importante? Ou talvez você tenha olhado para o sucesso de outras pessoas e pensado: eles têm algo que eu não tenho. Eu nunca conseguiria fazer isso. Esse tipo de pensamento é o que impede muitas pessoas de realizar seu verdadeiro potencial. A insegurança, o medo do fracasso e a crença de que você não é capaz são barreiras invisíveis que te mantêm preso na mediocridade. Mas a verdade é que você é capaz de realizar grandes coisas, não porque o mundo te deve algo, mas porque dentro de você existe um potencial ilimitado que só precisa ser despertado. O estoicismo nos ensina que o poder para mudar nossa vida está dentro de nós. Epicteto disse: não são as circunstâncias que moldam nossa vida, mas sim a maneira como escolhemos responder a elas. Isso significa que o sucesso não depende de sorte, talento ou circunstâncias favoráveis. Depende da sua capacidade de agir, de persistir e de confiar em si mesmo diante das dificuldades. Aqueles que realizam grandes coisas na vida não são necessariamente os mais inteligentes, os mais ricos ou os mais talentosos. São aqueles que acreditam na própria capacidade e agem com consistência para transformar essa crença em realidade. Pense nos maiores realizadores da história: atletas, empreendedores, cientistas, artistas. Nenhum deles chegou ao topo sem enfrentar desafios, sem cometer erros, sem fracassar em algum momento. Michael Jordan foi cortado do time de basquete na escola. Steve Jobs foi demitido da própria empresa. J.K. Rowling foi rejeitada por mais de 12 editoras antes de publicar Harry Potter.
O que fez essas pessoas diferentes não foi o talento natural, foi a capacidade de continuar tentando, de aprender com os erros e de manter a confiança em si mesmas mesmo quando o mundo duvidava delas. A diferença entre aqueles que conquistam algo significativo e aqueles que permanecem na mediocridade está na mentalidade. Se você acredita que não é capaz, você não vai agir, não vai se arriscar, não vai tentar coisas novas. Mas se você acredita que é capaz de realizar grandes coisas, você começa a se comportar de maneira diferente. Você toma decisões com mais confiança. Você se arrisca mais. Você persevera diante dos desafios. E, eventualmente, essa crença se torna uma realidade. A mente humana funciona como um termostato. Se você define sua mente para acreditar que você é capaz de realizar grandes coisas, seu comportamento se ajusta para alinhar-se com essa crença. Mas se você define sua mente para acreditar que você é limitado, seu comportamento também se ajustará para confirmar essa crença. Se você diz a si mesmo, eu não sou bom o suficiente, seu cérebro vai buscar provas para confirmar isso. Você vai lembrar dos erros que cometeu, das rejeições que enfrentou e das dificuldades que teve. Mas se você diz a si mesmo, eu sou capaz de encontrar uma solução para qualquer problema, sua mente também buscará provas para confirmar isso. Você começará a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. A confiança em si mesmo não é algo com que você nasce. É algo que você constrói com cada pequena vitória. Quando você supera um desafio, por menor que seja, sua mente registra esse sucesso como uma prova de que você é capaz. Com o tempo, esses pequenos sucessos acumulados criam um senso de autoconfiança inabalável. Se você está começando agora, não tente mudar tudo de uma vez. Comece pequeno. Se você quer começar um negócio, dê o primeiro passo, estude o mercado, faça contatos, crie um plano. Se você quer melhorar sua saúde, comece com 5 minutos de exercício por dia. Se você quer aprender um novo idioma, comece com uma palavra por dia. O segredo não está em dar um passo gigante de uma vez, está em acumular pequenas vitórias consistentes. Outro ponto importante é não esperar se sentir confiante para agir. A confiança não vem antes da ação, ela vem depois. Você não se sente confiante para fazer algo novo porque seu cérebro ainda não tem provas de que você é capaz. Mas quando você começa a agir, mesmo sem confiança, e vê que é possível, a confiança começa a crescer. É por isso que o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas também o mais importante. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força está na ação, não na motivação. Marco Aurélio escreveu: pare de discutir sobre o que um homem bom deve ser. Seja um. Em outras palavras, não perca tempo pensando se você é capaz ou não. Haja como se você já fosse capaz. E essa crença se tornará realidade. A ação constante cria confiança, e a confiança gera resultados. Você é capaz de realizar grandes coisas, mas isso não significa que o caminho será fácil. Haverá momentos de dúvida, de fracasso, de rejeição. Mas se você continuar avançando, mesmo quando parecer difícil, você desenvolverá a resiliência necessária para superar qualquer obstáculo. O sucesso não é definido pelo talento ou pelas oportunidades que você tem. É definido pela sua capacidade de continuar tentando mesmo quando o mundo te diz que você não vai conseguir. Então, pergunte-se agora: se eu realmente acreditasse que sou capaz de realizar grandes coisas, o que eu faria hoje? Você enfrentaria aquele desafio que está evitando? Você teria aquela conversa difícil que está adiando? Você começaria aquele projeto que está empurrando para depois? A diferença entre uma vida mediana e uma vida extraordinária não está na sorte, está na decisão de agir com confiança e determinação. Você já tem tudo o que precisa para realizar grandes coisas. Agora, basta dar o primeiro passo. Chegamos ao final dessa jornada, mas esse é apenas o começo da sua transformação. Agora você tem em suas mãos o conhecimento e as ferramentas para mudar completamente sua vida. Você aprendeu que suas palavras moldam sua realidade, que o poder está em suas mãos, e que o fracasso não é o fim, é apenas um degrau para o sucesso. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar tudo o que acontece à nossa volta, mas podemos controlar nossas ações, nossos pensamentos e nossas respostas diante dos desafios.
E é justamente aí que está o verdadeiro poder. Agora é o momento de agir. Não basta apenas ouvir essas palavras e sentir-se motivado temporariamente. A motivação desaparece, mas a disciplina e a ação constante são o que realmente vão te levar ao próximo nível. Comece hoje. Escolha uma área da sua vida em que você sabe que precisa mudar. Pode ser sua saúde, seus relacionamentos, sua carreira ou sua mentalidade. Dê um passo, por menor que seja, e mantenha-se consistente. Lembre-se de que o progresso não acontece de um dia para o outro, mas cada pequeno passo te aproxima da vida que você deseja. Você é capaz de realizar grandes coisas. Você tem o poder de reescrever sua história, de transformar suas dificuldades em forças e de construir uma vida alinhada com o seu verdadeiro propósito. A chave está em tomar a decisão de agir, agora. Não espere pelo momento perfeito, não espere pela motivação ideal, não espere que o mundo mude para que você comece a mudar. O poder está em você. Comece hoje, porque cada decisão que você toma agora está moldando o futuro que você deseja viver. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo para você e faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso. Deixe um comentário dizendo o que mais te impactou e qual será o primeiro passo que você vai dar hoje para mudar sua vida. E se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue crescendo e lembrando sempre, você já tem tudo o que precisa para construir a vida dos seus sonhos.